Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Santos Carvalho, trazendo o terceiro vídeo falando sobre essa ferramenta muito interessante chamada Capacities, né? Quem assistiu os dois primeiros já conheceu aí a ferramenta, né? Como criar objetos, foi o primeiro vídeo, de uma forma simples, né? O segundo vídeo a gente trabalhou a questão dos collections, nós criamos alguns objetos e utilizamos a função de criar collections para poder fazer a organização, né, dos objetos de uma forma mais interessante para a gente. Hoje a gente vai seguir vendo uma coisa interessantíssima também, uma função muito boa, uma função assim que eu acho super interessante, e o bom que essa função ela vai ajudar a gente bastante aí quando a gente tiver uma quantidade maior de dados, de informações cadastradas aqui, certo? Eu estou falando da função de conectar objetos aqui dentro do Capacities. Então a gente vai fazer um network, né, de objetos, ou seja, ligar um objeto a outro. Mas para não perder muito tempo, a gente já viu como cria objetos. Na aula passada, no vídeo passado, a gente criou objetos, criamos o objeto pessoas, criamos o objeto livro. Quando a gente veio aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui esse objeto desse livro aqui, e a gente tem o título, né, o Guarani, e eu criei uma tagzinha para o autor, colocando aqui José de Alencar. Fui aqui, né, digitei o nome José de Alencar, pedi para ele criar, ele criou a tag, e aí eu inseri o nome do autor. Mas assim, se a gente for analisar, nós temos o objeto pessoas. Dentro do objeto pessoas, nós temos o autor José de Alencar cadastrado. Por que eu não posso aproveitar, né, esse objeto já cadastrado aqui? Então, nesse caso, eu posso vincular, né, fazer a ligação desse cadastro que já está aqui, inclusive já está bem mais completo, ao meu objeto livros. E aí a imaginação de vocês pode fluir, né, para imaginar a quantidade de possibilidades que a gente tem com isso. Eu estou usando no exemplo do livros, mas pode ser, por exemplo, você criar um cadastro, por exemplo, um objeto organizações, um objeto, por exemplo, de empresas, né? E quando você for cadastrar, por exemplo, as pessoas, você vai vinculando a empresa já diretamente à pessoa que já está cadastrada. É uma das possibilidades, mas existem muitas e muitas possibilidades aí, e isso vai ficar bem interessante ao longo dos próximos vídeos, vocês vão perceber isso. Então aqui, como eu falei, eu vou fazer a ligação no objeto autores, em vez de digitar o nome do autor, eu já vou ter uma ligação direta com o objeto autores e já vou cadastrar aqui. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou apagar aqui essa tag, né? Eu vou fazer o seguinte, na propriedade autores eu tenho essa opção aqui, certo? Eu vou clicar com o botão direito e vou em Settings. Beleza. Em Settings, nós temos uma opção chamada Link Type, ok? Por padrão, ela fica configurada para tag, ok? Então, ela até é uma propriedade do tipo tag. Mas existe uma possibilidade aqui da gente para transformar ela em um tipo pessoa. Então, você veja bem, um objeto vai ter, uma propriedade vai ser do tipo objeto pessoa, certo? Então, beleza, isso é possível aqui dentro do Capaz. Isso que torna o Capacities assim uma ferramenta excelente. Então, eu cliquei aqui, ok? Então, a partir de agora, e vou salvar, né? A partir de agora, essa propriedade, certo? Autores, vai ser do tipo pessoa. Então, eu posso pegar qualquer pessoa que tiver lá dentro desse objeto. Se tiver 1000 pessoas lá, 1000, por exemplo, autores, eu vou escolher o que eu quero naquele momento. Então, eu vou aplicar aqui as alterações, vou fechar e olha o que vai acontecer aqui. Então, em autores, eu vou clicar agora e vai aparecer as pessoas que estão dentro do objeto pessoas. Então, eu clico aqui em José de Alencar e pronto, né? Eu já tenho essa ligação, eu não preciso de uma tag para isso. Mas, assim, de forma prática, né, o que você ganha com isso? Você ganha, primeiro, a praticidade, não ter que criar uma nova tag, né, para essa propriedade. E outra coisa interessante é o seguinte, no cadastro pessoa, se a gente for agora, veja que a Valentina Tereskova, está normal o cadastro dela, a gente não fez nenhuma vinculação com outro objeto. Beleza, não tem nada aqui. Mas se a gente for aqui no José de Alencar, que a gente vinculou com a página do Livros, né? Veja que legal isso, cara. Que legal. Quando eu abro agora,
eu tenho um backlink, né, aqui, certo? Ou seja, o José de Alencar está vinculado com o livro Guarani, certo? Isso é legal demais, porque aí se eu clicar aqui, como ela é um link embedado, se eu clicar aqui, eu tenho as informações já no próprio cadastro do José de Alencar. Eu já tenho aqui os dados do Guarani, certo? Aqui nessa parte, sem precisar ir para o cadastro, para o objeto livros. Aí, então, toda vez que você for cadastrando um novo livro, vai ficando aqui embaixo, certo? Né? Isso é legal, né? Então, isso aqui é um backlink, ou seja, você tem um link ligado a um outro objeto, nesse caso, o objeto livros. E aí, se eu cadastrar mais livros ali, certo? Eu for vinculando, né? O que eu for vinculando do José de Alencar vai aparecendo aqui, certo? Isso é muito interessante, ou seja, ajuda bastante nessa questão da organização. A gente aprendeu como faz uma vinculação de uma propriedade específica, né, que a gente criou aqui, autores, a um objeto que já existe também, né, no caso, objeto pessoas. E vimos também que a partir de agora, a gente quando for entrar no cadastro daquela pessoa, como eu fiz agora aqui, eu tenho um backlink e aí eu tenho as informações do livro, nesse caso especificamente, do autor, no caso, sem precisar ir lá no objeto livros. Isso é muito legal, é muito interessante para a gente, né? Um detalhe é que se eu clicar aqui também, eu tenho no objeto, eu tenho essa visão do gráfico, né? E aí eu já tenho, ó, o José de Alencar conectado ao livro Guarani, certo? E eu já sei que ele é um romance, né? Porque ele tem uma ligação, o Guarani tem uma ligação com romance, e o José de Alencar é um escritor. Ele nasceu em 1º de maio de 1929, então já começa a ter informações aqui através de um gráfico desse objeto especificamente. Ok, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo vamos prosseguir aí, avançar, conhecer tudo do Capacities, se tornar um expert do Capacities, ok? Então um abraço muito grande e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!